Boa noite, graça e paz. Você que está nos visitando hoje pela primeira, segunda, terceira vez, sejam bem-vindos. Obrigado por estar aqui com a gente. As crianças estão indo para seu tempo também de continuidade de culto. Então deixe o seu filho ir, deixe os meninos e as meninas rodarem lá na salinha. Que o fogo caia em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Todo mundo bem? Tranquilos? Vamos lá? Que bom. Meus irmãos, eu me alegro nos domingos, porque para mim é um dia de verdade especial, onde a gente pode rever os irmãos, de estar cultuando ao Senhor, né, junto com os irmãos, e podermos celebrar, ouvir a voz do Senhor, e de uma forma coletiva, onde invocamos o reino, o nome do Senhor Jesus, e Ele ministra nossas vidas. Isso é bom demais. Amém? Meus irmãos, nós estamos numa série Sabedoria para hoje. São reflexões e ministrações, exposição da palavra do Senhor, reflexões profundas que têm atingido nossos corações, nossa forma de viver. Sabedoria bíblica para a vida, sabedoria bíblica para várias áreas e esferas da nossa vida. Isso nos desafia a viver uma vida que glorifica o Senhor em todas as áreas, não somente em uma ou em duas. E hoje nós vamos falar sobre sabedoria financeira. Nós vamos falar sobre isso. Quando nós falamos sobre finanças, dinheiro, no ambiente da igreja, muitos têm medo de falar e têm um jeito de falar. Outros são escrachados demais e acabam falando besteiras. Mas nossa intenção aqui com essa série é de verdade colocar nossas vidas diante das Escrituras e entender o que ela fala, as sabedorias bíblicas, né, para a gente, para a nossa forma de viver. E é claro que poderíamos passar o ano inteiro somente nessa série. E hoje falando sobre a área financeira, sabedoria na área financeira, para nós vivermos em relação a isso e glorificar o Senhor de verdade com as nossas vidas. Nós vamos falar sobre dinheiro, finanças, dinheiro, nós vamos falar sobre isso. Eu não me sinto desconfortável em falar de dinheiro no ambiente da igreja, porque o dinheiro não é um senhor sobre nós como igreja, organização, e ele não é Deus do meu coração. Eu não tenho um problema de falar de dinheiro na igreja, porque eu não me incluo no meio dos pastores ladrões. Então, sem problema nenhum, com um histórico como pastor e como missionário, e nós que somos pastores nessa igreja, pelo contrário, se pudermos, nós investimos o que temos, e é isso que fazemos na área financeira da realidade da igreja, dos irmãos e da missão. E Deus sabe que pode contar com isso. E o que eu quero compartilhar com vocês sobre sabedoria financeira não é te ensinar como gastar, não é te ensinar como fazer um planejamento financeiro para o ano de 2025, não é sobre isso. Mas nós vamos meditar e pensar sobre isso, como que Deus trata os nossos corações, como que Deus age em nossas vidas, como que o Senhor fala sobre isso, e por incrível que pareça, um dos assuntos mais falados nas Escrituras Sagradas é dinheiro. Porque Deus sabe que dinheiro está muito ligado a quem somos, ao nosso caráter e ao nosso coração. A forma que tratamos e que administramos os recursos financeiros da nossa vida diz muito sobre onde está o nosso tesouro, o que é importante para a gente, o que é importante para todos nós. Quando nós vamos pensar sobre onde de verdade está o nosso coração e o nosso tesouro, nós devemos medir algumas coisas, e uma delas é o dinheiro. Onde nós gastamos os nossos recursos, onde nós colocamos o nosso dinheiro e a forma que tratamos o dinheiro, diz muito sobre quem é o verdadeiro Deus na nossa vida, sobre quem governa sobre nossos corações, sobre quem é o Senhor sobre nossas vidas.
Então eu quero compartilhar com você algumas coisas aqui e espero que o Senhor edifique o seu coração, edifique as nossas vidas. Eu não sei você, mas eu cresci com duas realidades da área financeira. Eu me lembro que até os 12 anos de idade, nós comíamos no caneco de prata na Pedra de Guaratiba. Se você não tem mais de 35, 40 anos, de repente você nem sabe. Eu que tem mais tempo do que eu nessa vida, ele sabe onde que era o caneco de prata. Nós íamos jantar nesse lugar, e era tão bom ir ali. A gente comer na semana, 2 vezes na semana, e ter uma vida onde a gente poderia escolher as coisas. Mas dos 13 anos em diante, eu também vivi uma outra realidade, que foi a escassez. Quando nós lidamos com abundância sobre nossas vidas, no nosso tempo de criança, a gente costuma não dar valor a algumas coisas. E quando você vai lidar com escassez na sua vida ou na sua infância, nós vamos tratar dinheiro e as coisas de uma forma também diferente. Quando você lida com a escassez, quando você ganha um montante significativo de dinheiro, nós queremos gastar rápido. A gente vai investir rápido. Nós vamos comprar a bicicleta dos sonhos e a gente vai andar nela e depois a gente não sabe mais o que fazer, só andar na bicicleta, porque a gente sonhava muito com aquilo. Quem passou a vida inteira, uma infância, sem poder comprar um veículo ou uma moto, ele ganha um dinheiro de uma rescisão de contrato, ou foi mandado embora, ele pega aquilo tudo e eu vou comprar meu Chevette. Eu vou comprar meu Chevette. E aí compra o Chevette, bota uma roda de 5 mil cada uma, em cada lado, 4 rodas, e aí compra os pneus, e ele gasta o dinheiro todo ali, mas ele realizou o sonho de ter aquele carro que ele queria, até virar desgraça na vida, e aí tem que botar combustível, fura pneu, o carro quebra, e aí você vai ver que o sonho virou um pesadelo. Nós tratamos dinheiro com a realidade de criação nossa, e que também com a realidade do ambiente onde vivemos. Em discussões, muitas vezes, sobre a nossa forma de viver como carioca, conversando com os paulistas, né? Eu tenho primos em São Paulo, tios, e às vezes a gente conversando, ou então com pastores, amigos, e eles olhavam e falavam assim: vocês cariocas trabalham e gastam o dinheiro inteiro no final de semana. Pega aquele dinheiro da semana e junta com outros malucos e gastam tudo no churrasco. Vocês são assim. E eu, uma vez na casa de alguns amigos, eu disse: é verdade, cara. O carioca trabalha para viver, cara. A gente não está nem aí, a gente junta. Se todo mundo no final de semana, a gente vai gastar com churrasco, vamos fazer hambúrguer artesanal, e segunda-feira, Deus nos ajude, e aí vamos pegar dinheiro emprestado para ir para o trabalho. Mas a gente aproveitou, nós vivemos. Comemos camarão na praia e ficamos duros já no domingo. Aí eu dizia para ele: mas vocês, nós trabalhamos para viver, e vocês vivem para trabalhar. Trabalha de segunda a sábado, guarda o dinheiro e fica olhando para ele e não fazem nada com o dinheiro. Qual que está certo, irmãos? Nenhum dos dois. A gente pode olhar para a gente e falar: é verdade, tem que aproveitar a vida, tem que curtir a vida. Abrir o sol, irmãos, vamos pegar o que tem lá na caixinha do Nubank e vamos para a praia. E a gente pensa que essa é a forma correta de viver. Só que o padrão bíblico para nós administrarmos e vivermos com a realidade das finanças precisa alguns entendimentos, alguns princípios, precisa estar em nossos corações. E o primeiro é que o dinheiro é uma bênção de Deus. Se você acha que o dinheiro que o dinheiro é do Satanás, você pode me dar que eu vou orar a ele vai virar uma bênção. Mas o dinheiro é uma bênção de Deus, porque Deus é a fonte de todas as bênçãos. E o dinheiro é uma dessas coisas. É uma das bênçãos de Deus sobre a vida do trabalhador. É uma bênção sobre a vida das pessoas. Quando nós olhamos para Deus como a fonte dos recursos, vamos entender que o dinheiro também é uma bênção.
E por isso, ele deve ser administrado com sabedoria e um reconhecimento que é uma dádiva divina, é uma bênção do Senhor para nossas vidas. Não é o Satanás manifestado num Pix, porque hoje até as notas estão difícil, né? Mas é uma bênção do Senhor. Precisamos lembrar que o trabalho, se for dirigente, com sabedoria, ele enriquece. E que honrar a Deus com os nossos recursos faz parte da vida de um cristão e faz parte da adoração também. A forma que nós administramos nossos recursos, a forma que nós tratamos o dinheiro, pode apontar para um propósito maior, que é a glória de Deus, ou apontar para um pecado em nossos corações. Eu posso olhar para Deus como um provedor, eu posso olhar para Ele como o Senhor de toda a bênção, eu posso entender que Ele tem me dado graça, saúde e vida para trabalhar e para que venham os recursos, mas eu também posso apontar e mostrar como o meu coração não reconhece Deus nessa área, na área financeira. Meus irmãos, dinheiro, bênção do Senhor. Saúde, bênção do Senhor. Família, bênção do Senhor. A vida é uma bênção que Deus nos entrega. Entendendo que Deus é o Deus de todo recurso, é o Deus que abençoa, é o Deus que provê todas as coisas. E Ele nos abençoa o trabalho de nossas mãos. Quando eu pego o dinheiro, quando eu tenho recursos e eu reconheço o Senhor como o Senhor que tem me abençoado, eu vou administrar e tratar os recursos de forma diferente. Eu não sei se você tem esses sentimentos de vez em quando, mas parece que essa é uma área que nós não gostamos que Deus se meta. A gente não gosta muito que Deus fale coisas sobre isso, que Ele se meta nessa área. Eu não sei você, mas todas as vezes que vem recursos para a minha vida, eu sei que Deus vai se meter de alguma forma, irmãos. Lá em casa, se hoje eu ganhar, 100 mil, e alguém me abençoar com esse dinheiro, e bater na conta, nós não planejamos nada com ele. Eu planejo na cabeça, eu fico, Senhor, que benção, poderia fazer isso, aquilo, mas nós aguardamos. Já viu quando se alguém fizesse um Pix na tua conta de 1 milhão, você ia gastar de uma vez ou ia até ficar assim, será que foi enganado? Quando aparece recursos, eu fico aguardando, eu fico, rapaz, quer apostar que Deus vai mandar alguém para levar isso? Olha só, na maioria das vezes é o que acontece, pelo menos comigo. Então, quando Deus envia a provisão, eu fico aguardando o que Ele vai falar para a gente fazer com esse recurso. Às vezes eu peço recursos para mim, para minha família, e Deus manda mais agregados também para usar o dinheiro. Mas eu não tenho um problema com isso, porque eu reconheço que não é o meu braço, não é a minha força, é que Deus é o provedor da minha casa, Deus é o provedor da minha vida. E se eu morrer hoje, minha família não vai ficar desamparada, porque eu não sou o provedor primeiro da minha casa, Deus é. E Ele me dá saúde e vida para trabalhar, e Ele pode também enviar recursos sem ajuda nenhuma minha. Deus é o Deus de toda a bênção. Deus é o Deus que nos abençoa. É Ele que traz os recursos para todos nós. Olha o que diz Provérbios 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz desgosto. O que é que enriquece a vida dos homens, a vida dos seres humanos? A bênção do Senhor. É a bênção do Senhor, é as mãos dEle, é Ele que enriquece. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Você pode sair amanhã para trabalhar e falar assim, se eu não for, ninguém come na minha casa. Mentira do diabo para você. Porque se você morrer, Deus vai usar alguém para sustentar a tua casa. Deus vai enviar alguém.
E se você for crente aqui nessa igreja, a tua família não vai ficar desamparada não, irmãos. Porque nós vamos cuidar da sua família. Se a gente tiver um bife lá, a gente vai cortar no meio. E a tua família vai comer também. Então, se você morrer amanhã, a tua família vai continuar vivendo aqui normalmente. E se tu quiser, tu pode ficar lá no caixão preocupado. Não tem como, né? É lógico. Mas você pode ficar preocupado e não vai acontecer nada. Porque o Senhor é que nos dá força para criarmos e adquirirmos riquezas. A provisão, os recursos vêm do Senhor. Tanto a vida quanto a força para trabalhar vem do Senhor. Isso é uma bênção de Deus sobre a vida dos homens, irmãos. Tem crente que não trabalha e é preguiçoso e empobrece. E tem gente que nem reconhece Deus como Deus, mas trabalha, é dirigente, e tu vê Deus abençoando a vida deles. Deus tem abençoado os seres humanos, mesmo sem eles merecerem. Deus tem dado essa graça para os homens. Então, riqueza, então dinheiro é uma bênção de Deus para nossas vidas, irmãos. E devemos tratar os recursos como algo trazido de Deus para nós, enviado de Deus para nós, e Ele nos entrega para administrarmos. E se fizermos isso de forma tola, sem sabedoria, recebendo e pensando logo em nós, isso vai ser um problema para nossas vidas, irmãos. Vai ser um problemão. E por incrível que pareça, irmãos, nós somos tão mesquinhos, nós somos às vezes tão arrogantes, altivos, tão senhores de si mesmos, que a gente nem ora. É uma área que a gente não ora. Chega o dia que tu recebe o teu pagamento, tu faz essa pergunta para Deus: Senhor, o Senhor trouxe a mim, eu quero colocar diante de Ti aqui para saber o que eu devo fazer com meus recursos. A quem o Senhor quer abençoar também? Me mostre, Senhor, uma família que não tem o que comer, para eu poder ir no mercado e comprar alguma coisa para eles. A quem eu devo abençoar, Senhor? Nós pegamos os recursos, gastamos ele todo, passamos o cartão e pedimos: Senhor, eu sei que hoje é dia 10, mas dia 10 do mês que vem tem que pagar esse cartão. A gente só leva a Deus em conta para pedir para Ele acrescentar, mas nunca sabedoria para administrar, para que Deus entre e nos oriente o que fazer. E quem pega os recursos e essa bênção de Deus trazida à vida e lida com isso dessa forma, o que você está gerando para si mesmo é problema. Porque existe um segredo no céu para quem administra para a glória de Deus e reconhece que o Senhor é o Senhor que tem nos abençoado e aprende a semear na vida dos outros. É que, irmãos, recursos nunca faltarão sobre a vida dos semeadores. Mas nós sempre pensamos que aguardando que tem mais provisão, que é tendo mais que a gente não vai ter falta de nada. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. A gente precisa entender isso. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que mesmo que o dinheiro seja uma bênção para nós, ele pode se tornar um problema e pode ser um grande perigo nas nossas vidas. Embora o dinheiro é uma bênção, também carrega perigos. E esses perigos podem nos desviar de Deus, porque ele se torna um ídolo no nosso coração, ele se torna um Deus e ele começa a competir com nossa fé, nos afasta do Senhor, e o próprio Cristo alertou da dificuldade de servir a Deus e as riquezas, de tentar fazer com que a ganância, a autossuficiência seja uma coisa no coração do crente, mas isso nos leva a negligenciar os propósitos divinos em nossas vidas. Não tem como a gente conviver com ganância, autossuficiência, porque isso nos leva a amar o dinheiro. Isso se torna uma armadilha frequente diante de nós, onde podemos pisar e cair. Isso gera um amor pelo Deus errado, pelo Deus chamado dinheiro.
ele nos adverte a termos esses cuidados, e o apóstolo Paulo também. O próprio texto bíblico de Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quando o dinheiro começa a ser um ídolo em nossos corações, você fica com ele assentado no seu pescoço. Alguns viram o cavalo do dinheiro. E aí, meus irmãos, é um chicote na mão, batendo em você, com um cabresto na boca, e você vai para onde ele quiser. E ele vai usar a sua energia, ele vai gastar a sua energia, e ele vai colocar dentro de você aquele sentimento de: eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E aí você vai vendendo o seu tempo, vai vendendo a sua família, vai vendendo tudo, a sua saúde para ele, e parece que você sempre está correndo atrás do dinheiro, e você nunca consegue alcançar. Ele vira um senhor mau sobre nossas vidas. Ele vira um ídolo que precisa ser alimentado a cada dia com o que resta ainda de nós. E vivemos em função, aí pegamos um segundo trabalho, você está com olheira, você está ficando magro ou gordo, não tem hora de comer, fica desgastado, começa a tomar losartana, aradóis, sei lá o que for, daqui a pouco o açúcar sobe, e você fica desesperado, porque você tem que trabalhar, precisa de mais dinheiro, e aí para ele não perder o controle das nossas vidas, ele nos coloca em contas que você precisa pagar, e depois é um desespero e você não sabe como se livrar disso. Talvez você já esteja vivendo dessa forma. Você corre e nunca alcança. O seu salário aumenta, mas nunca dá. Seu padrão de vida chegou no nível onde você não tem como voltar atrás. E você ficou agora refém e se tornou um escravo dos recursos. E a possibilidade dele não existir mais amanhã em sua vida, de você ser mandado embora do trabalho, de você perder a ajuda que você tinha, de acabar a ajuda do governo, vai te gerando uma ansiedade ao ponto de você não querer renunciá-lo para estar com Deus. E aí, que Deus espere o dia que você vai ter tempo, o dia que você vai poder congregar, o dia que você vai poder estar com os irmãos, o dia que você vai poder estar com a família. E no dia em que o pastor começar a te cobrar, você vai dizer: quem vai sustentar a minha casa, pastor? E no dia que a sua esposa pedir mais tempo, você vai dizer: tudo que você tem nessa casa é porque eu trabalho muito para te dar. E quando seus filhos cobrarem tempo com você, você vai dizer: esse iPhone que você tem, esse Play 5 que você tem, é porque eu trabalho muito para te dar esse conforto. Só que ninguém quer isso de você. E no final você vai ver que o que valia a pena mesmo era não ter todo esse dinheiro que às vezes você está achando que precisa para viver, e era só um tempo na mesa com a sua família, comendo um pão com manteiga e um café com leite. O dinheiro é um Deus maligno quando ele se torna ídolo dentro do nosso coração. 1 Timóteo 6,10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você vê a correria de políticos corruptos, traficantes no Rio de Janeiro, os milicianos, e todo mundo correndo de um lado para outro, e quando tem apreensões são de milhões, de milhares de reais, de recursos e de dinheiro, e todo mundo sabe que quanto mais dinheiro, mais poder, e a gente entende que o ídolo no Rio de Janeiro é o poder, e é por isso que tem bispo, pastores, miliciano, deputado, governador, e todo mundo, o tráfico, lutando pelo poder do Rio de Janeiro. E você vai ver sempre envolvido nisso tudo o dinheiro. Na cueca, no apartamento, na bolsa, na conta, escondido dentro da parede, e ele está lá sempre. Porque quando ele se torna ídolo, ele leva os homens a fazerem atrocidades para servi-lo. E ele cobra muito alto. Dinheiro não é um problema.
Riqueza não é um problema, isso é uma bênção de Deus sobre nossas vidas. Mas quando ele se torna um ídolo, aí, meu irmão, isso é um problemão. A gente tem uma forma de se livrar desse pecado e desse ídolo. E nós precisamos reconhecer diante de Deus quando os recursos, o dinheiro, a finança se tornou um problema em nossas mãos. Irmãos, quantas famílias nós já aconselhamos, conversamos, quantos casamentos acabaram por causa de dinheiro? E quando você vai lá e coloca o dedo e diz assim, isso aqui é o ídolo de vocês. Eu já fui colocado para fora de casas, quando eu dei a sugestão de quebrar cartão de crédito. Eu não quero conversar sobre isso, pastor. Eu falei, então a gente não tem mais nada para conversar, porque esse é um problema dentro da tua casa. Tá bom, eu não quero mais conversar sobre isso. Você quer que eu venha aqui? Não. E de verdade, não voltei mais lá. Ele desapareceu da igreja. E depois que o ídolo sugou toda a vida dele, ele voltou para os pés do Senhor dizendo, socorro, eu não tenho como me livrar dele. Então, me livre. E Deus é muito misericordioso, irmãos, porque Ele vive nos arrancando desse ídolo toda semana, todos os meses, e a gente volta para lá de novo. Mas tem uma forma em que nós podemos encarar e encarnar uma forma de viver, onde os recursos servem a Deus, onde os recursos vão servir o Senhor verdadeiro. E uma das formas de fazer isso é quando encaramos duas coisas, que é mordomia e generosidade. Somos mordomos e não dono, porque é engraçado, quanto mais dono do dinheiro nós achamos que somos, mais escravos nos tornamos. Agora, quando eu entendo que eu sou mordomo, um administrador dos recursos enviados de Deus para a minha vida, as coisas começam a mudar. E quando Deus encontra em meu coração um coração generoso, o dinheiro começa a servir os propósitos divinos e não mais o meu. Deus nos chama, irmãos, para sermos mordomos fiéis e generosos com aquilo que Ele nos concede. A generosidade não atende apenas às necessidades nossas, mas à necessidade dos outros. Dos outros. E isso é um reflexo da graça de Deus. É um reflexo da graça que recebemos de Cristo. Essa graça em que Ele nos deu primeiro, se entregou por nós, não levou em conta a sua segurança, o seu conforto, mas nos deu isso. Cristo nos desafia a dar e esperar nele a provisão, mas é entregar aos outros sem esperar retorno nenhum. Quantas coisas que nós entregamos e ficamos aguardando o retorno. Esse investimento no reino de Deus são pães que lançamos sobre as águas. São sementes que entregamos sem aguardar nada. O grande problema, porque que os brasileiros, no mundo inteiro, mas estou falando da gente, o latino-americano tem um problema muito sério com isso, é que nós sempre somos desafiados a entregar quando existe uma promessa de retorno. Entrega teus recursos para o Senhor. Se você entregar a tua casa, Deus vai te dar 2. Se você entregar o seu carro, se você entregar a tua Brasília, a tua variante, é difícil até de achar essas coisas na rua, né? Deus vai te dar uma Mercedes. Você vai ter a sonhada Land Rover. E aí as pessoas são motivadas e entregam, porque tem uma promessa de receber em dobro, tem uma promessa de ter outra coisa, não vai ficar sem. Mas no reino de Deus, irmãos, é entregar sem querer nada de volta. E não é entregar o que lhe sobrou, é entregar o que Deus te deu como bênção. E aí essa mordomia cheia de generosidade vai atrair para a sua vida
a realidade do reino de Deus, do Deus que entrega sem ter retorno nenhum, do Deus que entregou o seu Filho de gente que não poderia dar nada de volta, de pessoas que não poderiam entregar algo em que valesse o sacrifício de Jesus na cruz. Ele entregou o seu Filho, o seu único Filho, para nos salvar, porque Ele nos amou, e é um amor que Ele entregou para nós sem querer retorno, irmãos. A gente não tinha nada para dar em troca pelo que Deus fez através de Cristo Jesus para todos nós. Então, o investimento no reino de Deus é um investimento com moedas que o próprio Deus deu. É um investimento com honra, é uma honra a Deus com o que Ele nos deu primeiro. Nós entregamos aquilo que não tínhamos, porque foi um presente de Deus, e aí nós entregamos para Ele o que Ele nos deu. É igual o pai que dá para o filho dinheiro, para o filho dar presente para ele mesmo. Lá em casa o pessoal faz aniversário em outubro, né? Setembro, outubro e eu, novembro. Eu não deixo ninguém fazer nada para mim, porque é quando vence o cartão, tem que pagar. E aí vão comprar presente para mim com meus recursos. Mas, irmãos, como é bom e quantas vezes a gente vê os filhos dando presente para a gente com o dinheiro que a gente deu para eles. E eles todo bobo, que pai te dei, tu sabe que vai pagar no outro mês o presente que ele te deu. E você deu o recurso. Deus, irmãos, tem nos dado recursos, tem nos dado presente, e nós, quando entregamos para Ele, achamos que foi a gente que proveu aquilo, quando na verdade é um presente que nós estamos dando, e quem está pagando é o próprio Deus. Provérbios 3, versículo 9 diz: honre ao Senhor com as primícias de sua renda. Ele é o primeiro. Nós, quando criamos nosso planejamento financeiro, irmãos, nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Não colocamos. A gente aqui na igreja não fala de que você tem que dar tanto, aquilo. A gente fala isso, honre a Deus, irmãos. Ame ao Senhor de tal forma em que as coisas que você tem na sua casa não sejam mais sua. Honre ao Senhor com as primícias de sua renda, com a melhor coisa do trabalho de suas mãos. A gente aqui não tem problema com dízimo, a gente não tem problema com oferta, porque a gente sabe que quem tem problema com dinheiro tem problema com Deus. A gente não tem problema de ficar pedindo e pedindo e pedindo, porque quando alguém é crente e se converte, ela entende que ela tem que participar no reino de Deus, na expansão, com seus recursos. E o que Deus está dizendo aqui é: Ele te deu a fazenda, Ele mandou a chuva, Ele te deu a semente, Ele entregou tudo. Você foi lá e jogou as sementes que Ele deu, na terra que Ele deu. Aí Ele mandou chuva, as sementes cresceram, frutificaram, deram frutos. Aí você foi e colheu. E agora que você está voltando com a colheita, Ele está dizendo assim: me honre com as primeiras coisas da colheita. Honre ao Senhor com as primícias do que você colheu, do seu trabalho. Honre ao Senhor. Aí o que nós fazemos? Senhor, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem coisas para pagar, eu tenho isso, tenho aquilo. E quando nós começamos a argumentar assim, é que de verdade Ele não está no nosso plano. Ele não está em nossos planos. Porque quando Ele está, nós o honramos com a melhor coisa que temos. Eu me lembro, morava aqui no Comari, já contei isso em vários lugares. Eu e a Michele fazíamos o seminário, não me lembro do ano, porque tem hora que eu esqueço até o ano que eu nasci. Mas a gente estava fazendo seminário e às vezes a gente tinha que escolher ou ir para a estação a pé, ou voltar a pé, e se quiséssemos comer alguma coisa no seminário, a gente estudava primeiro em Nilópolis, depois a gente foi para Cascadura, e a gente escolhia, e aí tinha que dar um jeito, irmão, do recurso dar para a gente comprar a carne e tudo, e um dia nós estávamos voltando do seminário, e eu só pensava no bife que estava em casa.
vindo aquele cheiro, né, da galera vendendo coisa dentro do trem, aí tu passa perto de onde está fritando a coxinha, e aquele bife, Senhor, e tinha lá para a gente fazer um suco. Irmãos, quando chegamos na porta da nossa casa, lá em frente, tinha uma moradora de rua. Nunca tinha aparecido uma moradora de rua ali. E eu vim andando e olhei, quando abrimos o portão e entramos, eu só pensava assim, meu bife dançou. Nós arrumamos, colocamos o que a gente tinha para compartilhar, fiz o suco, que eu não bebi, e fomos lá e entregamos. Ela desapareceu. Mas no outro dia, irmãos, lá estava a provisão do Senhor sobre nossas vidas. A gente pensa tanto na gente que é arriscado, a gente entra e chega dentro de casa, é arriscado a gente pegar um pão de 3 dias, passar uma manteiga e nem esquentar, e levar e entregar. E achamos que isso é oferta ao Senhor, e achamos que estamos honrando ao Senhor. Honrar ao Senhor, irmãos, é com o melhor que Ele tem nos dado e entregar a Ele em adoração. É honrar ao Senhor com o que Ele tem nos dado. E aqui eu não estou falando do dinheiro que você entrega aqui na igreja do Calvário. Eu estou falando exatamente sobre todas as ocasiões em que Deus tem levado até você a oportunidade de você compartilhar o que Ele tem te dado. Na sua casa, na rua, parente, alguém, a gente ora lá em casa, quando a gente vai comer, a gente diz, Senhor, se tem alguém perto de nós que não tem o que comer, nos deixe saber para dividirmos o que o Senhor tem nos dado. Porque o Senhor quer ser honrado com a nossa vida inteira, inclusive com a nossa generosidade. Agora, se somos mordomos ruins, nunca sobra para compartilhar com ninguém. Nunca temos para compartilhar com ninguém. 2 Coríntios 9, versículo 7. Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria, irmãos. Às vezes, é causador, mas é com alegria. É com alegria. Eu poderia passar aqui a noite inteira contando tantas coisas, irmãos. Nós oramos em casa e Deus sabe disso. Quem vive com a gente sabe disso. Eu não tenho problema de orar desse jeito. Eu falo, Senhor, a gente não tem problema de semear. Nós precisamos de parte do que temos semeado para essa semana. E o Senhor envia a provisão, irmãos. E o Senhor envia a provisão. Porque eu tenho uma alegria de compartilhar tudo o que temos com os outros. Tem hora que eu, às vezes, faço isso sem sabedoria, porque é com sabedoria que a gente deve fazer. E, às vezes, tu faz com pessoas que não deveriam estar recebendo de verdade semeadura, porque é uma terra infértil. Mas o Senhor, Ele é o provedor sobre nossas vidas, quando nós entregamos a nossa vida financeira com alegria para Ele, irmãos. Tudo o que o Senhor tem nos dado, e eu não tenho dúvida de que essa semana Deus vai provar vocês nisso. Vai enviar pessoas, situações, em que você vai ter o seu bife. E Deus quer o seu bife de boi, e tu vai comer o bife de galinha. Mas o que Deus quer da gente, sabe o quê? É comer, irmãos, o ovo, sabendo que alguém está comendo bife, e falar, pai, que bênção! Que bênção! É você entregar as coisas que Deus tem te dado, e por isso que os princípios bíblicos devem estar em nossos corações. Porque quando te pedirem a túnica, você entrega a capa. Nunca vai ficar, tem que ser por completo. Eu sou escravo dessas coisas, irmão, porque isso é verdade, eu estou dizendo isso é verdade. Quantas vezes Deus enviou pessoas de virar e ter uma necessidade de uma coisa, poxa, já que eu estou fazendo, agora leva tudo. E ficar, Senhor, que bênção, Senhor, ter entregado tudo. Eu falo com as pessoas que, com relação a finanças, eu preciso de alguém perto de mim no dia que eu ganhar 1 milhão de euros. Estou profetizando aqui, de real não, de euros. Porque eu acho que em uma semana eu acabo com ele todo. E não é comprando carro para mim, não é nada disso não, irmãos. Eu preciso de alguém para falar assim, pelo amor de Deus, toma aqui,
e para orar, pelo menos, sabe? Porque eu ia gastar, não podia ver ninguém na minha frente, que eu ia fazer isso. E aí a gente precisa de sabedoria também para fazer isso. Porque, irmãos, existe um segredo nos céus. Para quem aprende a honrar ao Senhor com as suas primícias, quem aprende a entregar as suas coisas com alegria para o Senhor, e não fica aprendendo aquele monte de sapato que você tem no armário, e que você sabe que não vai usar, e tem um monte de irmãs que precisam. Você guardando um monte de casaco para usar no dia que nevar no Rio de Janeiro, sendo que tem gente que precisa. E aí Deus fica olhando para a gente, o nosso celeiro abastado e cheio, e um monte de gente faminta e com necessidade perto de nós. Agora, se você quer ter semente nova dentro da sua casa, da sua vida, meu irmão, você precisa deixar o celeiro vazio, honrando ao Senhor. E Ele faz isso em nós. Quando nós aprendemos a fazer isso, o que é gerado em nossos corações é contentamento como uma expressão de sabedoria para nossas vidas. E o contentamento, irmãos, é uma chave para a vida financeira. Aqui, fala igual o João Marco fala, agora é momento coach, né? É uma chave para uma vida financeira sábia, para uma vida financeira piedosa, em que Deus é glorificado. Porque isso nos permite a desfrutar do que Deus está dando para a gente. A gente não consegue tomar um café direito em alegria, com alegria. A gente precisa olhar e ver que a nossa esperança não está na riqueza que é incerta, que pode vir uma outra pandemia e levar tudo, que você pode ficar doente, que você pode perder o emprego. E aí, para não perder o dinheiro, a riqueza, você compromete a vida inteira só para ficar ali preso. Você tem medo. Mas o contentamento, irmãos, é uma verdadeira riqueza. É uma forma de honrar a Deus, agradecido por o que Ele já tem dado, entendendo que Ele é suficiente. Ele é suficiente, não o dinheiro. Não uma vida financeira, entre aspas, segura, mas que Deus é suficiente. Cristo é suficiente. E eu vou poder estar com contentamento no coração, com uma alegria no coração, sabendo que pode vir qualquer coisa, eu estarei contente e alegre com isso. No dia que eu puder comprar uma picanha e assar, ficarei feliz pra caramba. Mas no dia em que eu fritar um ovo em cima do arroz com gema molinha, eu vou ficar feliz à beça. No dia em que der para ir em algum lugar para comer um churrasco, um hambúrguer, ou sair com a família, eu vou ficar feliz à beça. Mas no dia que eu não tiver dinheiro para ir a um restaurante com a minha família, eu vou fazer um arroz, vou botar dentro de um pote, vou botar em cima do prato, vou colocar um ketchup do lado, batata palha aqui, vou fritar ali, de repente, um hambúrguer, vou colocar em cima, e aí meus filhos vão olhar para ele e vão ficar felizes, porque também a gente fica feliz. E aí quem é feliz não olha para um prato com arroz e feijão e diz: olha como minha vida está pobre. Fica feliz porque é o que você tem para comer. É claro que a teologia da prosperidade vai dizer que isso é do inferno. Deus não te criou para você comer ovo. Ah, Ele fez a galinha à toa, ela bota ovo à toa. O ensinamento que temos em Filipenses 4, versículo 11 é: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Qual é a situação atual da sua vida? Fique feliz, meu irmão. Aprenda a abençoar o pão dado por Deus. Mas o pão é de ontem. Passa água em cima dele e bota no forno, que ele fica de hoje. Mas o arroz é de ontem. Esquenta ele com um pouquinho de água, passa uma manteiga por cima. Bota um tomate lá, alguma coisa, mistura e come.
Pastor, mas o feijão é de sexta-feira. Bota um pouquinho de farinha e esquenta, bota um pouquinho de água, corta uma cebolinha, um pimentão em cima, faz um tutu. Quando existe contentamento, irmãos, nós pegamos a comida de ontem, a roupa de antigamente, e nós transformamos ela em algo atual, em que honra e glorifica ao Senhor, porque o contentamento não gera em nós vergonha de estar andando com a roupa que eu comprei no ano passado. Quem não tem contentamento sempre precisa de uma novidade, de algo novo, porque não é feliz com o que tem. E na maioria das vezes, quem não é feliz com o que tem muita coisa, mas sempre quer algo mais. A chave de vencer de verdade essa vida em que não honra a Deus, o senhorio do dinheiro sobre a vida, é contentamento com boa mordomia. Hebreus 13, versículo 5: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Fica feliz com o que você tem. Irmãos, às vezes você tem tanta coisa que nem precisa. Para que você quer 2 geladeiras? Eu já fui em casa que tinha 2 fogões e a mulher não gostava de cozinhar. Falei, meu Deus do céu, cara. Eu já entrei em casa que tinha 2 panelas de arroz elétrica e 2 airfry. Imagina, irmãos, a conta de luz. Quem não é contente sempre precisa de mais alguma coisa. De mais um móvel, de mais alguma coisa, de outra coisa. Porque não consegue dormir na sua cama que Deus deu em paz. Não se alegra com a casa, não se alegra com a provisão, não se alegra com as coisas que o Senhor tem dado. E quando nós não nos alegramos e não estamos contentes com Deus ser suficiente para nós, nos tornamos murmuradores. Murmurador, meus irmãos, afasta Deus deles. Os murmuradores estão olhando para Deus e dizendo assim: tu não é suficiente para me bancar. Eu já escutei mulheres falando para maridos assim: você não é homem suficiente para me bancar. A murmuração é algo parecido. É a noiva do cordeiro dizendo para ele: você não é suficiente para me bancar. Mas o cordeiro disse que quanto ao comer, o beber, ao vestir, para os que buscam o reino de Deus, nunca vai faltar. Mas nós não queremos só isso, nós queremos algo mais. A murmuração nos leva a olhar para fora e dizer: os outros lá me dariam o que eu preciso. Eu já escutei mulheres, eu sou de uma família que tem muitas mulheres, de primas, de tias e tudo, e já ouvi várias vezes dizendo: se você não quer me bancar, tem outros aí fora que me bancariam. Murmuração leva a noiva do cordeiro a olhar para o dinheiro como ídolo e dizer: ele pode me bancar, mas você não. De olhar para o Egito e dizer que cebola é melhor do que churrasco de cordoniz. É preferir farinha do que maná. A gente sempre vai estar insatisfeito. Mas a Bíblia nos orienta que seja a nossa vida sem avareza. E a gente precisa contentar com as coisas que temos. O avarento sempre está guardando para si mesmo. Ele tem 5 televisões em casa e sabe que tem um irmão com os sobrinhos que não tem uma e não dá. O avarento, ele tem 30 calças no guarda-roupa e só 2 dá nele, mas ele está esperando o dia que ele vai ficar magro. Aprenda uma coisa, gordinho: entrega o que não dá mais em você, que Deus vai prover o que entra. A avareza faz a gente ter acúmulo de coisas que não precisamos. Mas se queremos ter uma vida financeira que honra a Deus, irmãos, precisamos estar contentes e sermos generosos. Agora nós temos um chamado do Senhor para nossas vidas. Abnegação, renúncia
E isso é um chamado maior para todos nós. Porque seguir a Cristo, irmãos, envolve abrir mão de coisas boas por algo maior. Seguir a Cristo envolve abrir mão de coisas boas por algo maior, que faz sentido. Não é renunciar, não é perder coisas sem propósito, é para um propósito. E esse é um convite para uma vida plena em Deus. Aqueles que renunciam por amor ao Evangelho experimentam uma alegria e recompensa incomparável. Eles não têm um centavo na conta, mas têm provisão para todos os lados da vida. Eles não têm a moeda para pagar a conta de amanhã, mas eles sabem que Deus vai prover de alguma forma. E quando nós vamos renunciando, é para uma entrega, é para uma experiência muito maior nessa vida e também na eternidade. Lucas 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e segue-me. Se queremos de verdade seguir a Cristo e andar com Cristo, hoje precisamos renunciar ao controle sobre a nossa vida financeira. Se queremos experimentar da sua provisão, do seu cuidado, nós precisamos colocar isso à disposição dele. E se Deus gosta de coisas boas e melhores, irmãos, e se você é um bom mordomo, Ele vai entregar para você cuidar. Mesmo que não seja seu, mas você vai usufruir, porque o Senhor vai usar para a glória do nome dEle. Marcos 10, versículo 29 ao 30 diz: ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou campos, que não receba 100 vezes mais. Por que não recebemos? Porque a gente não deixa. Porque não estamos experimentando esse 100 vezes mais? Porque queremos controle. Porque nós queremos que Deus abençoe pagando as contas que fazemos, mas nunca queremos honrá-lo com o que Ele já tem nos dado. Essa renúncia é uma renúncia da vida inteira, porque Deus não quer simplesmente só o nosso trabalho, só a nossa riqueza, só o nosso tempo. Ele quer tudo, irmãos, tudo, para a glória do nome dEle. Quando eu encontro pessoas que têm chamado missionário e ficam com medo de ir, eu sempre digo: eu vim do seu futuro dizer para você que pode ir, que Ele vai garantir a sua vida. Quando eu encontro os solteiros dizendo: eu vou para o campo, mas eu queria tanto casar, eu falei: se você não for trouxa, você vai solteiro, porque eu fui solteiro e agora eu estou casado. Mas eu queria ter filhos, eu fui sem filhos, e o Senhor me deu filhos. Eu não tinha uma família, eu era sozinho, e Ele me deu uma família. Mas eu preciso de uma segurança para manter a minha família. Eu fui com 100 reais, e Deus me deu uma família e tem cuidado da gente até o dia de hoje. Então, irmãos, só existe uma forma de você não experimentar coisas poderosas e extraordinárias de Deus na sua vida: é continuando no controle de todas as coisas. Mas o convite para nós hoje é: abandone o ídolo do dinheiro. Se lance na oportunidade de glorificar a Deus com a sua vida, com sabedoria financeira, generosidade, renúncia, mostrando que Cristo sim é o seu maior tesouro e não o dinheiro, e não os recursos. Precisamos refletir a beleza de Deus nessa área, para desfrutarmos da sua provisão, da sua dádiva, e para isso o convite é: abra mão disso. Quebre os pés desse ídolo, jogue ele no chão, invista a sua vida naquilo que Deus está investindo, a eternidade. Ele investiu o seu filho, Ele investe o seu tempo para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Eu quero que você ore e reflita, pedindo a Deus sabedoria para lidar com as suas finanças, para que sejamos mordomos fiéis, para que sejamos generosos e contentes com o que Ele já tem nos dado, reconhecendo de verdade que tudo vem dEle,
E a maioria das coisas que recebemos é por graça e misericórdia. E, acima de tudo, a gente precisa entender que se tivermos que sacrificar alguma coisa para a glória do nome dEle, nós faremos, porque Ele é digno de toda riqueza. Ele é suficiente e é dEle que precisamos, não do dinheiro. Curve sua cabeça, ore pelo que você ouviu, pela sua vida, pelo seu coração. Tem esse tempo de oração em cima da palavra que você ouviu.